Excelentíssimo Senhor Bastonário Dr. Marinho e Pinto, que teve a generosidade de me convidar, excelentíssima mesa, excelentíssimas senhoras e senhores, é com todo o gosto que eu me associo a esta vossa comemoração. E desenvolverei rapidamente, não pode ser de outra maneira, um tema vastíssimo, como me propuseram, ou seja, a justiça dos homens e a justiça de Deus. Só à volta destas três palavras, justiça, homens ou humanidade e Deus, não bastaria um congresso nacional ou internacional e de muitos dias sequer para definir o enunciado. Por isso, aquilo que eu me proponho fazer é partilhar convosco algumas reflexões que tive que passar ao papel muito mais rapidamente do que gostaria, mas, como podereis entender, as minhas atuais funções deixam-me pouco tempo para grandes digressões literárias. Por isso, é com toda a simplicidade e gosto que partilho convosco aquilo que consegui juntar à volta de 6, 7 tópicos sobre o tema que me foi proposto. Agradeço à Ordem dos Advogados e ao seu excelentíssimo bastonário o amável convite para vos dirigir algumas palavras sobre o oportuno tema a justiça dos homens e a justiça de Deus, a que procurarei corresponder com breves considerações. Sobre a oportunidade do tema, fala melhor do que eu o reconhecido historiador José Matoso, num texto reunido na sua última publicação, que é precisamente o da conferência que fez no 5º Congresso dos Juízes Portugueses, em 1998. Uma recente publicação em que o professor José Matoso compendiou muitas das suas reflexões sobre esta fronteira aberta entre as coisas da terra e do céu, para utilizar a própria formulação com que ele intitula o seu livro, Abrir o Céu, referindo, aliás, uma prática oriental do taoísmo. E então diz o professor Matoso, nessa sua coletânea, a certa altura: a consciência, porém, de uma ordem divina equitativa, na qual tinham lugar não só as forças suficientemente poderosas para serem capazes de se combaterem umas às outras, não só os ricos e os detentores das armas, mas também os fracos e os pobres, permaneceu para sempre como o ideal cuja busca legitima tanto o poder político como o poder judicial. Uma das sociedades em que é mais aguda a consciência dos direitos dos fracos é a europeia. Não evidentemente por acaso, mas por ser herdeira da tradição judaico-cristã em que Deus foi sempre concebido como o defensor dos pobres e desprotegidos. Sendo o professor José Matoso um reputado medievalista, é esse período que ele, sobretudo, se refere. Mas todos nós somos, de um modo ou do outro, do modo filosófico ou confessional, ou mesmo de cultura geral, devedores dessa verdadeira fase inicial da Europa que constituímos hoje e em que esta seiva judaico-cristã, no entendimento da justiça, era patente. Em tempos mais recentes, tem refluído para a consciência humana a determinação do justo e do injusto, como se vai apurando em racionalidade estrita. Para um crente tal não contrasta necessariamente com a prevalência divina, pois admitirá que a coincidência das consciências retas e informadas nos aproxima da disposição fundamental das coisas, para si, no caso de um crente, de origem e criação divinas. Quando isto não aconteça e tudo ficar no mero domínio da opinião entre opiniões, convenhamos na fragilidade do que sobra. E este tem sido um longuíssimo debate, concretamente na Europa Latina do século XVIII até aos nossos dias, ou seja, sobre a objetividade da verdade à qual se há de referir necessariamente a justiça. E se essa objetividade é garantida pela prevalência de Deus, digamos a justiça divina, ou se é atingível apenas pelo aprofundamento das consciências que, articulando-se em debate, lá chegarão também. Como digo-se, para um crente, os dois itens não são necessariamente opostos, porque ele entenderá que na consciência de cada um há uma voz anterior, que por isso mesmo forma, e nesse sentido também pode ser atingível, sim. Segundo ponto. Caríssimos senhores e senhoras, ou senhoras e senhores, melhor dizendo, o convite que me fizeram aludia a este dia 19 de maio, em que celebrais Santo Ivo, vosso padroeiro. Em algumas visitas à Bretanha, tenho reparado no culto que a ele devotam,
em especial na diocese de Tréguier. Eu tenho um gosto especial nas idas à Bretanha, porque acho que na Europa Ocidental é o que há de mais parecido connosco, exatamente como periferia atlântica. Mas, então, e sobretudo na diocese de Tréguier, eu tenho verificado o culto vivo que prestam ao vosso padroeiro Santo Ivo. E ainda me soa, tenho pena de não conseguir reproduzir, o ouvido não chega para tanto, nem com o concurso daqueles nossos jovens intérpretes do princípio, ainda me soa uma composição em sua honra, que é quase um hino nacional dos bretões, a Santo Ivo. Saint Yves des Bretons, como eles dizem na versão francesa, porque também há a versão bretã. Tanto se identifica o santo advogado com a melhor tradição em que se inserem, precisamente, os bretões. E não podias ter melhor inspiração para a vossa vida profissional, ou seja, do que professais, como ideal ativo. Santo Ivo, apenas para lembrar, nasceu em 1253 e faleceu em 1303, estudou Direito, foi juiz eclesiástico em Rennes, foi também pároco em Louannec, depois residiu sempre em Kermartin, herança paterna, aí instalou hospital e orfanato, aí atendia quantos lhe pediam conselho e apoio, sobretudo jurídico. A fama espalhou-se por toda a Bretanha, pois defendia incansavelmente os mais pobres, oprimidos e expoliados naquele regime senhorial de então. Tanto que nem a morte na terra o deixou descansar no céu, permanecendo advogado dos bretões e patrono dos advogados em geral. Santo Ivo, ou Santo Ivo, ainda foi contemporâneo do grande Tomás de Aquino, que faleceu em 1274, cujas sumas, filosófica, teológica e outras obras, sistematizaram paradigmaticamente a herança filosófica clássica e a teologia cristã subsequente. Também no que à justiça se refere, humana e divinamente considerada. Teologicamente, na esteira de São Tomás, portanto, dentro desta tradição tomista, poderemos estabelecer deste modo a relação entre a justiça humana e a justiça divina, quase como esquema. Justiça, a linha A, começa por consistir em dar a cada um o que lhe é devido, aquilo a que tem direito. A justiça distributiva regula a participação de cada um nos bens da sociedade, a justiça comutativa regula as relações entre os indivíduos ou as instituições particulares. A linha B, a justiça divina em relação às criaturas só pode ser distributiva, sendo Deus a fonte de todos os bens. Deus distribuiu por nós o que importa para a realização e o desenvolvimento próprios, como dom seu e possibilidade nossa a partir daí. A linha C, e agora especificamente judeo-cristã e ainda mais cristã, a Bíblia e a teologia cristã apresentam-nos ainda outra acessão da justiça, enquanto conformidade moral de cada um com o que Deus espera dele. Primeiro com a lei divina, basicamente o decálogo, os 10 mandamentos. Mas Jesus ultrapassou a formulação negativa do primeiro limiar, do decálogo, não farás isto, não farás aquilo, pela indicação positiva da sua própria atitude, farás isto e mais aquilo, que supera muito a justiça comutativa habitual. Refiro-me, claro está, ao Sermão da Montanha do princípio do Evangelho de São Mateus. E a diferença é notável. No decálogo estabelecem-se os limites negativos, e já foi uma grande conquista. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não responderás contra o teu próximo com testemunha mentirosa, não desejarás a casa do teu próximo, por aí fora. Os 10 mandamentos, como conhecemos. No Sermão da Montanha, Jesus abre infindos horizontes positivos. Infindos, realmente. Nunca mais lá chegamos. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não oponhais resistência ao mal. Ouvistes o que foi dito, sempre Jesus, no Evangelho de Mateus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu, pois Ele faz, e este é o grande argumento, e é facilmente verificável, pois Ele, o Pai que está no céu, faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Sendo Deus o único exemplo cabal desta justiça, só a graça divina nos pode levar ao seu modo de ser e agir, isto é, justificados, a última acessão da justiça, nesta tradição cristã. Deste modo se passa de uma concepção formal da justiça, também se lhe chamou forense, à sua realização operativa, agora dir-se-ia performativa, porque realiza o que enuncia, a ação de Deus em nós como justificação.
e eu peço desculpa de ter resumido em 3 linhas aquilo que tem levado praticamente toda a controvérsia cristã, pelo menos desde o tempo de Agostinho e dos seus opositores pelagianos, passando depois para as controvérsias do século XVI e do século XVII, entre tridentinos, por um lado, luteranos e calvinistas por outro, jansenistas, enfim. Eu aqui resumi no tempo em que posso resumir também para não vos cansar, mas sabeis que esta consideração última do cristianismo, da justiça como justificação, e aí quase coincidente com a graça divina, que nos torna justos, não por nós, mas por graça divina, está medularmente no cristianismo. Até onde é que isso vai e até onde é que isso supõe a cooperação humana, as controvérsias existem sobretudo aí. Alguns trechos bíblicos, para me ater à tradição judaico-cristã, que mais diretamente nos molda, são por demais esclarecedores. Sigo aqui a indicação de alguém que me disse um dia que, podendo guardar apenas 2 páginas da Bíblia, a judaica e a cristã, escolheria o livro de Jonas no Antigo Testamento e a parábola do filho pródigo no Novo Testamento. Sobre este ponto, exatamente como elucidação bíblica, o que é a justiça para Deus e o que ela poderia ser para nós. E, realmente, num livro que é uma coleção de livros, Bíblia, é livros, no plural, em grego, tantas dezenas deles, e que, exatamente para ser manejável, até criou um tipo de papel tão fininho que se chama, por isso mesmo, papel Bíblia. Escolher apenas estas 2 passagens, e como este amigo me dizia, é escolher muito bem, porque o livro de Jonas está aí em 2 ou 3 páginas e a parábola do filho pródigo, uma chega-lhe. Conheceis a história de Jonas? Delicioso midrash, ou seja, uma narrativa didática a partir de um dado bíblico, porque realmente houve no século VII a.C., no Antigo Israel, um profeta com o nome Jonas, só que quando ele é utilizado neste conto, neste delicioso conto do século V, portanto, 300 anos depois, é apenas um motivo para uma história que se quer contar, para um ensinamento que se quer transmitir, delicioso midrash pós-exílico, depois do exílio de Babilónia, diz-nos que um profeta desse nome, Jonas, foi enviado por Deus a Nínive, na Síria, para avisar os habitantes da iminente destruição da cidade. Acontecia, porém, que sendo Nínive o símbolo dos opressores de Israel, os assírios tinham destruído Israel precisamente nessa altura, Jonas não tinha nenhuma vontade de lá ir, nem mostrou qualquer contentamento quando, depois de uma viagem feita a contragosto, inclusive no ventre de um grande peixe, que depois a tradição deu como baleia, a baleia de Jonas, na Bíblia diz um grande peixe, os ninivitas se arrependeram e a cidade foi poupada. Para a justiça de Jonas, o que mereciam era ser destruídos, pelo mal que tinham feito ao seu povo, obviamente, não salvos. O pequeno grande livro bíblico quase acaba com um Jonas desconsolado e ao abrigo de um rícino, fraco abrigo, aliás, que ainda lhe dava alguma sombra. Mas o rícino seca e Jonas desespera. Daqui para diante é melhor citar diretamente o texto, verdadeiramente ultrapassável, até como literatura, em especial no ponto da justiça humana versus justiça divina. Como o próprio pensamento de Israel, um sábio de Israel, já tinha chegado 500 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então, seguindo o texto. Jonas está desconsoladíssimo, porque os ninivitas mudaram de vida e a cidade não foi destruída, não ficou nada contente. E então, Deus diz a Jonas: julgas tu que tens razão para te indignares por causa desse rícino? Porque o Jonas ficou tristíssimo quando o rícino secou. Jonas respondeu: sim, tenho razão para me indignar e até desejar a morte. Disse-lhe Deus: sentes pena de um rícino que não te custou trabalho algum para o fazeres crescer, que nasceu numa noite e numa noite feneceu. E não hei de eu, é Deus que fala, compadecer-me da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e um grande número de animais. Reparemos que o livro não conclui com uma afirmação fechada, mas sim com uma questão remetida. Jonas desejava a destruição da cidade. Deus preferia a salvação dela, ainda que estrangeira e inimiga de Israel, aliás, seu povo eleito. E a questão ressoa nas consciências antigas e modernas,
interrogando-nos sobre a verdadeira natureza e finalidade da justiça. A partir de que sentimentos básicos ela se exerce, em vista de que fins se há de cumprir. É aqui que a escuta de outra voz, anterior, ao menos logicamente anterior, e universalmente detectável, pode abrir horizontes à justiça. Interpela e insiste, mas finalmente liberta o próprio e os outros, porque a nossa justiça, não sei se chega sempre para nós, para os outros é geralmente curta. O outro passo bíblico é do terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, e nunca suficientemente conhecido. O trecho é em geral chamado Parábola do Filho Pródigo, do Filho Esbanjador. Mas do que Jesus quer falar é da justiça divina, repassada de misericórdia. A misericórdia significa um sentimento entranhado. Ainda hoje nos pode admirar tal repassagem da justiça pela misericórdia, como nós traduzemos o exede bíblico. Conta-se depressa, ainda que perdendo os magníficos detalhes narrativos de São Lucas. É um prodígio literário, essa parábola. O filho mais novo de certo pai resolveu sair de casa com o seu quinhão de bens paternos, acabando por esbanjar quanto levava. Restou-lhe guardar os porcos de um estrangeiro, coisa abominável para qualquer judeu, por ser estrangeiro e por guardar porcos. Disso salvou a lembrança do pai, que certamente o receberia, se voltasse arrependido. E assim o fez. Ainda vinha longe quando o pai o viu e fez tudo ao contrário do que, entre aspas, teria o direito de fazer em relação a um filho tão mal comportado. Diz o texto, e é um exagero de locuções, diz o texto que o pai, que ainda o tinha visto antes de ele chegar a casa, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos, mandando depois matar o vitelo gordo e fazer uma grande festa. Mas havia um irmão mais velho, esse sim, grande cumpridor, que se indignou ao ver tanta euforia e não quis tomar parte na festa. O pai teve de sair outra vez de casa para insistir que entrasse, agora o mais velho. Mas logo houve reprimenda do primogênito, aliás, entre aspas, justíssima, no critério comum. Há já tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho, reparemos que não diz meu irmão, esse teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. Até aqui justiça humana, muito compreensível, aliás. Segue-se a resposta do pai com que Jesus quer indicar a divina. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Não simplifiquemos as coisas. O filho mais novo não recupera o que esbanjou e agora tudo o que é do pai é do mais velho. Tudo o que é meu é teu, diz o pai ao mais velho. Fazendo-se naturalmente justiça. Mas além desta, persiste a realidade última e maior da humanidade sempre recuperável de cada um. Para Deus Criador, assim é em relação às criaturas. Realizá-lo é cumprir toda a justiça. A justiça segundo o coração de Deus, ou seja, com misericórdia. Não se iludem as consequências. Os ninivitas tiveram de mudar e o pródigo não recuperou o que esbanjara. Mas retoma-se o princípio, isto é, a possibilidade de refazer a vida a partir da fonte viva, que para os crentes é Deus, tão sugestivamente apresentado na parábola que Jesus contou. Jesus, que se manifestou, aliás, como o verdadeiro irmão mais velho, positivamente ao contrário da mesma parábola. Contente fica com a recuperação dos que encontra, não com o esmagamento de quem já se perdera. Tantas passagens evangélicas neste sentido. Os relatos evangélicos mostram-no, a Jesus, sempre coincidente com a intenção regeneradora do Pai, apelando a um princípio mais alto e mais largo, que podemos designar como justiça divina ou justiça misericordiosamente inspirada. Com formulações paradigmáticas e radicais, como as já citadas do Sermão da Montanha,
que concluiu com esta exortação absoluta. Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, na formulação de Mateus. Mas, no Evangelho de Lucas, a expressão é distinta e bem coincidente com a parábola que ouvimos acima. Lucas não conclui o Sermão da Montanha com sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, mas sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Para Lucas, a perfeição é a misericórdia. A fasquia misericordiosa da justiça é altíssima, bem o sabemos. Mas atingiu-se, como reconhecemos, em Cristo, que morreu a pedir perdão para quem o crucificava. E em tantos seguidores seus através dos séculos, como o vosso Santo Vivo. Incluo, aproximando-nos já das conclusões, incluo ainda dois autores recentes. Primeiro, o Papa João Paulo II, que, como Karol Wojtyła, 1920-2005, testemunhara de perto grandes injustiças e destruições na sua Polónia natal, durante e depois da ocupação nazi. Nós não podemos entender, e só a pouco e pouco vamos entendendo a importância que este homem, este percurso, Karol Wojtyła, João Paulo II, depois de 1978, teve na história europeia e mundial, concretamente na superação daquela barreira pós-Segunda Guerra Mundial entre o leste e o oeste, na maneira como as coisas sucederam na Polónia e como ele conseguiu conter aquela indignação de Danzig durante quase uma década até atingir o bom porto onde estão agora. Nós não conseguimos compreender isto como o papel que ele teve na aproximação entre judeus, cristãos e muçulmanos e outros itens do seu pontificado. Nós não conseguimos entender isto se não percebermos, além da sua alma eslava, que nos daria outro tema, o que foi a sua infância e juventude. Os seus amigos foram sempre, desde a origem, de várias etnias e religiões. Quando ele era miúdo em Wadowice, que era uma cidade onde a população judaica era muito numerosa, os seus amigos, os seus companheiros de brincadeira, os seus companheiros de futebol, a certa altura era guarda-redes de uma equipa em que o único não-judeu era ele, eram todos dessa etnia. E como ele depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a partir da ocupação nazi da Polónia e tudo mais que aconteceu, foi assimilando a tragédia profunda da humanidade que requeriria um outro fogo, para não dizer uma outra alma, à sua superação. Não é por acaso também que ele instituiu na liturgia católica um domingo que se chamou precisamente da Misericórdia. Muitos dos seus amigos judeus e cristãos tinham sido perseguidos e mortos, e ele próprio escapara por pouco, muito pouco, em 1939, 1945, em que ele viveu semi-clandestinamente em Cracóvia. Constatara depois que um regime, depois de 45, que um regime de igualdade oficial podia coexistir com opressões concretas no respeitante à liberdade das pessoas e das instituições. Daí que a causa da paz lhe fosse tão cara, bem como a convicção que mantinha de que a regeneração humana só seria possível com uma grande capacidade de reintegrar e recomeçar, fosse com quem fosse. São dele as seguintes considerações, bem saídas da experiência pessoal e refletida, tão realistas hoje como quando as escreveu em 1980. Começa por verificar que no mundo de hoje despertou em grande escala o sentido da justiça. E é indubitável que isso leva a ver mais claro tudo o que se opõe à justiça, tanto nas relações entre os homens, nos grupos sociais ou nas classes, como nas relações entre os povos ou Estados. Dá-se conta, sempre Karol Wojtyła, de que muitas vezes os programas que têm como ponto de partida a ideia da justiça e que devem servir para a sua atuação na convivência dos homens, dos grupos e das sociedades, na prática sofrem de deformações. Deixando-se dominar, continua, por certas forças negativas, como o rancor, o ódio ou até a crueldade. Isto mesmo contrasta com a essência da justiça, que por sua natureza tende a estabelecer a igualdade e o equilíbrio entre as partes em conflito. Para concluir em consequência, a experiência do passado e do nosso tempo demonstra que a justiça só por si não é suficiente. E mais, que ela pode levar à negação e ao aniquilamento de si mesma, se não permitir que outra força mais profunda, o amor, plasme a vida humana nas suas várias dimensões. Foi precisamente a experiência da história que, entre outras coisas, levou à formulação do axioma sumum ius, summa iuria.
Esta afirmação não tira o valor à justiça, nem atenua o significado da ordem instaurada sobre ela, mas indica apenas, sob outro aspecto, a necessidade de recorrer às forças bem mais profundas do espírito que condicionam a própria ordem da justiça. São afirmações já do Papa Wojtyla, na sua segunda encíclica Dives in Misericordia, de 1980. Como se dissesse que a justiça perfeita se garante, antes, durante e depois dela, pela intenção essencial do bem do outro e de todos os outros. E aqui, o bem do outro significa muitas vezes a sua recuperação. Ou seja, alargar a justiça à dimensão inclusiva que o próprio Deus lhe confere. É neste sentido que passo a citar um reputado filósofo que ao direito dedicou um intenso estudo. Refiro-me a Amartya Sen e a um trecho de A Ideia da Justiça, bem a propósito do que aqui vai dito. Alude o autor, Amartya Sen, a outra parábola de Cristo, a do bom samaritano, também nunca sebejamente conhecida, também de São Lucas. Como sabemos, Jesus responde a uma pergunta que um doutor da lei lhe fizera para o experimentar. Esta lei é a lei religiosa de Israel, que era também civil. Aparentemente, a pergunta era tão simples como isto: quem é o meu próximo? Para tal, Jesus conta a história de um pobre homem que tinha sido assaltado e deixado meio morto à beira da estrada. Passou um e depois outro, gente da terra e com muitas obrigações, que não lhe prestaram qualquer socorro. Veio um samaritano, ou seja, um estrangeiro, em relação aos judeus, que se apiedou dele, tratou-o, levou-o a uma estalagem e providenciou para que nada lhe faltasse. Jesus termina remetendo a pergunta a quem lhe fizera: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E tendo o doutor da lei retorquido: o que usou de misericórdia para com ele, Jesus conclui operativamente: vai e faz tu também o mesmo. Amartya Sen comenta: nesta passagem, Jesus não está a tratar diretamente do dever de ajudar os outros, todos os outros, que o necessitem, sejam eles vizinhos ou não, ainda que, obviamente, o não exclua, acrescento eu. Mas o que sim faz é levantar uma questão de tipo classificatório acerca da definição de quem seja o vizinho de cada um de nós. E é claro que era esse precisamente o ponto que Jesus queria afirmar. O dever para com os vizinhos não se limita apenas àqueles que vivem na porta ao lado. A vizinhança que se constrói com pessoas distantes assume, conclui Amartya Sen, uma relevância que irá permear todo o entendimento da justiça em geral, e isto é especialmente assim no mundo contemporâneo. E falamos de vizinhança, vizinhança humana, mais do que vizinhança meramente geográfica ou territorial. Concluo mesmo em torno desta ideia de justiça como vizinhança alargada e integradora que recupero da Amartya Sen. E em tempos como os nossos, que a requerem tanto. É interessante que a Amartya Sen se inspire numa parábola de Cristo para a definir desse modo. Também poderia invocar o exemplo do vosso Santo Ivo, a quem acorriam pobres de toda a Bretanha, de perto ou de longe, confiados no advogado certo de todas as causas justas. É precisamente esse o ponto em que a justiça humana se deixa absorver pela divina. Muito obrigado.